Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos entrar aí no nosso 25º estudo, sobre o Apocalipse. Nós vamos falar sobre a Grande Babilônia, lá no capítulo 17. Então abra aí sua Bíblia em Apocalipse 17. Nós vamos ler o capítulo todo. Então, Apocalipse 17, a partir do versículo 1, diz assim: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta de escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, e eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ok? É um capítulo bem confuso, talvez, com muitas frases que talvez baguncem a nossa mente de certa forma. Até por isso é também, assim como muitos outros, um dos capítulos mais difíceis aqui, considerado por muitos o mais difícil de ser interpretado. Assim como muitos outros que nós já vimos aqui são considerados também assim. Isso vai nos mostrando a dificuldade realmente que há na interpretação do livro do Apocalipse. Por isso que existem muitas visões, muitas interpretações, muitas posições escatológicas, enfim.
Mas é nesse capítulo aqui que nós temos então a descrição da grande meretriz, que também é conhecida e chamada como a Grande Babilônia, né? E apesar de aqui no próprio texto já haver uma interpretação aqui da visão aqui do apóstolo João, ainda assim continua um pouco difícil de entender, né? E isso acontece porque o capítulo 17 aqui do livro do Apocalipse, ele se assemelha bastante com o estilo literário do livro de Daniel, né? A mistura da narrativa aí, citando os reis do passado, os reis do presente e de um futuro, né, na profecia, nos faz lembrar diretamente ali do modelo do livro do profeta Daniel, no caso, tá? Então, como nós já falamos anteriormente sobre a besta, que também aparece aqui nesse capítulo, só que agora nós vamos dar uma ênfase aqui maior, tanto no capítulo 17 como no 18, focando na figura dessa mulher, dessa meretriz, né, conhecida como a Babilônia, no caso. Então vamos lá. O capítulo 17 aqui, então, ele vai descrever de forma mais detalhada a figura dessa meretriz, dessa mulher, né? Vale ressaltar aqui, irmãos, que a grande Babilônia, ela é citada também ali nos capítulos 14 e no capítulo 16 também. Só que ali é uma citação mais rasa, né? Só uma menção realmente a ela, mas algo mais breve, né? E aqui uma ênfase maior já é dada para ela. No capítulo 17, nós vamos ver as informações sobre essa meretriz, sobre essa mulher. E no capítulo 18, nós vamos encontrar a condenação dessa grande Babilônia, tá? Então, quem seria a grande Babilônia aqui? Antes de nós partirmos aqui para a exposição do texto, é importante nós citarmos a interpretação que talvez seja a mais popular sobre este tema, né, que vai dizer que essa meretriz, a grande Babilônia, ela representa exclusivamente um império futuro, certo? Que ainda está por vir, que se levantará ali no período final, no final dos tempos mesmo. Para essa interpretação, será um sistema político, um sistema religioso que o anticristo vai dominar, ok? Através desses sistemas, o anticristo vai reinar, no caso. Sendo assim, o nome aqui, Babilônia, no caso, seria apenas um simbolismo para se referir a esse governo que virá, no caso. E ainda dentro dessa interpretação, alguns vão defender que a cidade da Babilônia, ela será literalmente reconstruída. Ela será refeita, no caso. Eles entendem em algumas profecias do Antigo Testamento que apontam para uma reconstrução mesmo literal, futura e literal, da cidade da Babilônia, e que nesse período aqui ela será destruída novamente. Geralmente, quem tem essa interpretação aqui é quem faz a leitura do livro do Apocalipse futurista, né? Uma leitura de coisas que ainda estão por vir, que ainda vão acontecer, e que geralmente é adotada mais por uma linha pré-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tá? Só que no próprio capítulo 17 aqui, o texto ele vai nos responder quem é essa meretriz. A resposta vai estar lá no versículo 18, onde é dito que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ou seja, a Babilônia. Então a pergunta que fica para nós a partir disso seria então quem é essa grande cidade chamada de Babilônia, que o livro do Apocalipse aqui menciona. Ali o texto do capítulo 17, então, ele inicia com uma nova divisão do livro do Apocalipse, né? Como nós sempre falamos aqui, o livro do Apocalipse ele está dividido em 7 sessões paralelas, ok? Então, essa aqui, a partir do capítulo 17, começa a ser registrada essa 6ª sessão do livro, então, tá? Que é uma mesma história sendo recontada, mas sendo analisada por um outro ângulo, por um ângulo diferente. Lá entre os capítulos 12 e 14, na 4ª sessão do livro, João ele já havia registrado ali os inimigos de Deus, né? Os inimigos de Cristo e da sua igreja, no caso, que é o dragão, ele menciona ali, e os seus aliados. Satanás lá então ele é descrito nessa figura de um dragão que sofreu uma derrota esmagadora a partir da morte, da ressurreição de Jesus,
né? E a partir disso ele é expulso do céu, lançado à terra, e então ele recruta os seus aliados, né? Vamos pensar assim. Quem seriam esses aliados? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a grande Babilônia. Então, junto com os homens que possuem a marca da besta, o dragão, Satanás, ele, junto com os seus aliados, então ele passa a perseguir a igreja, né, de maneira mais fervorosa, digamos assim, né? Só que por mais terrível que esse cenário aí ele se apresente, por mais terrível que esse cenário seja aqui no livro do Apocalipse, nós também vemos que a igreja, ela é mais do que vencedora, porque Cristo vence. E se Cristo vence, a igreja vence com Ele, nós vencemos com Ele. Então é justamente a partir deste capítulo aqui, 17, que João ele vai descrever a queda dos inimigos da igreja, né, que são esses aliados do dragão. Nessa sexta sessão aqui então, irmãos, ela continua até lá no capítulo 19, onde nós vemos Cristo derrotando definitivamente então todos os seus inimigos na sua segunda vinda. Nós podemos dividir aqui esse capítulo 17 em 3 partes, que seria a primeira parte, onde é feita uma descrição dessa prostituta, dessa meretriz da grande Babilônia. Na segunda parte nós encontramos uma descrição da besta, e na terceira parte nós vemos a vitória de Cristo e da sua igreja sobre os seus inimigos. E algo que é muito marcante aqui, em todo o livro do Apocalipse, é que nós estamos vendo constantemente Satanás tentando imitar de todas as formas possíveis a Cristo e as obras de Cristo. Né? No capítulo 17, aqui na descrição da grande Babilônia, nós vemos mais uma vez essa característica sendo apresentada. Por exemplo, se nós olharmos no livro do Apocalipse, a igreja, ela sempre está sendo descrita ali como uma mulher, uma virgem santa, imaculada, digna para receber o seu noivo. E perceba como esse contraste fica claro aqui, né, da noiva do Cordeiro em comparação com a meretriz, com a prostituta descrita aqui nesse capítulo. Então a noiva do Cordeiro, ela é apresentada sempre como uma cidade santa no caso, né, que é a Nova Jerusalém. A prostituta aqui, a meretriz, por sua vez, ela também é apresentada como uma cidade, porém é a cidade que é a mãe de toda prostituição, que no caso é a grande Babilônia. Uma é a cidade de Deus e a outra é a cidade do mundo. Enquanto a noiva é a igreja verdadeira, essa meretriz é a falsa igreja, né, que se revela em uma busca aí desenfreada pela autorrealização, ok? Pela realização dos seus próprios prazeres, então. Então, para responder essa pergunta sobre quem é essa meretriz, certamente nós podemos dizer que ela é mais do que uma simples cidade, né? Na verdade, ela possui muitos significados que nós podemos traduzir aqui de algumas formas. Por exemplo, a grande Babilônia, ela significa a revelação de toda a carnalidade humana, da busca do homem pelo prazer, a sedução que o mundo apresenta aos homens, e o homem assume essa sedução, ele pega para si, certo? Babilônia é tudo o que demonstra o que há de mais terrível e desprezível neste mundo, toda a depravação, a corrupção da humanidade, a apostasia que se manifesta de forma escancarada, a inimizade contra Deus, tudo isso representa a grande Babilônia, né? A grande Babilônia, ela é uma descrição perfeita aqui, detalhada, de um mundo que não tem parte com Cristo, de um mundo que concentra todas as suas forças, todos os seus esforços também, de maneira consciente e inconsciente, em uma busca pela riqueza, pelo prazer, pela luxúria, pela autorrealização, tá? Então, irmãos, fica claro que a grande Babilônia, ela possui 2 funções muito claras. A primeira delas, que é tentar desviar a igreja da santidade, e a segunda é de manter os ímpios na carnalidade, na incredulidade, ok?
Então Satanás ele age através dos seus agentes. Para quê? Para prender as pessoas nesse sistema de vida, de filosofia de vida, de maneira de viver, de se expressar, nesse sistema político, religioso, que é um sistema que se apresenta completamente oposto àquilo que Cristo apresenta. Então, através disso, essa grande cidade, essa grande Babilônia, ela seduz o homem, ela seduz a humanidade a prestar culto para esse sistema satânico, político, religioso, né, a se submeter ao dragão e a render adoração à besta. Tá? Então, de maneira, como nós falamos aqui, muitas vezes até inconsciente, né, quando o homem ele passa a viver sua vida em um modo automático, onde ele não enxerga mais Deus, onde ele não enxerga mais a necessidade de viver a sua vida para Cristo, e ele passa a viver os seus dias exclusivamente para atender os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos, para alcançar tudo aquilo que ele mesmo determinou para si, ele está então rendendo adoração a Satanás, ok? Ele está assumindo para si a forma de viver, o sistema de viver que a grande Babilônia impõe sobre a humanidade, certo? Então agora nós vamos partir aqui para a descrição que é feita aí no capítulo 17 dessa grande Babilônia, né? E nós vamos aqui ver que algumas características são apresentadas, né, sobre ela. Então, ela começa sendo apresentada como uma prostituta, né? Entre os versículos 1 ao 5 ali. Então, como nós já dissemos, essa apresentação da grande Babilônia como uma prostituta é justamente para fazer um contraste daquilo que é a noiva do Cordeiro, santa, né? Digna de receber o Cordeiro, pura. Então, existe esse contraste aqui que é feito, ok? A segunda característica, que está aí no versículo 1 ainda, vai dizer que ela está assentada sobre muitas águas. E isso significa que ela possui uma influência mundial, certo? Ela está assentada sobre toda a humanidade. A influência dessa grande Babilônia, dessa meretriz, dessa prostituta, é de abrangência mundial. Ela atinge a toda a humanidade. O próprio versículo 15 aí do capítulo 17 vai dizer que as águas onde se assenta a prostituta são os povos e multidões e nações e línguas. Então fica muito evidente aí o que significa essas águas, né? A grande Babilônia, então, ela é um sistema de proporções mundiais que demonstra toda uma cultura, um modo de viver, uma forma de viver contra Deus, ok? A terceira característica diz que os reis da terra fornicaram contra ela, fornicaram com ela, bem como os habitantes da terra que se embriagaram com o vinho de sua fornicação. No versículo 2 isso. Então os reis da terra aqui seriam os governantes deste mundo, né? Junto com os habitantes da terra que se amoldam aí a esse sistema, né, que é apresentado, eles buscam de forma desenfreada esse prazer, eles buscam de forma muito exacerbada, com um desejo muito grande, muito forte, aderir para si todo esse prazer, toda essa prostituição mesmo que o texto fala. Então eles se embriagam nesse vinho de devassidão que a prostituta tem. O termo que é traduzido aqui para devassidão é porneia, né, a palavra grega. Esse termo ele é aplicado de muitas formas, né, de uma maneira bem ampla, só que o significado literal dele é justamente prostituição, ok? A quarta característica diz que a grande meretriz aparece sentada sobre a besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, no versículo 3 diz isso. Esse mesmo animal aqui, que aparece no versículo 3, é a mesma besta mencionada lá no capítulo 13, né, que é a besta que subiu do mar. Essa besta, então, ela representa todos os governos mundiais, né, de maneira geral. Ou seja, todo o poder econômico, todo o poder político, todo o poder militar. E nós vermos essa grande meretriz assentada sobre essa besta, representa algo.
né? A gente precisa entender que se a besta ela representa um governo mundial, os governos mundiais de forma geral, né? O poder econômico, político e militar, significa então que há uma ação do maligno também sobre esse poder. Sobre o poder econômico, sobre o poder político, sobre um poder militar que muitas das vezes causam guerras, causam destruições, né, das mais variadas formas, que muitas das vezes criam leis que afrontam a Cristo, que afrontam a maneira de viver do santo, do salvo. Então, tem esse significado. Isso nos mostra aqui que existe uma sincronia, certo, entre a besta e a prostituta. Elas estão trabalhando juntas aqui, de forma que faz com que essa busca pelo prazer seja a motivação para todas as outras ações malignas neste mundo, né? Juntas, a besta e a prostituta, elas são instrumentos nas mãos de Satanás para atrair pessoas para o seu modo de viver, para a sua maneira de existir, de praticar, de vivenciar as situações da vida, que são completamente opostas àquilo que Cristo nos deixou, aquilo que Cristo prega através da sua igreja, inclusive. A quinta característica diz que ela estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, no versículo 4 vai dizer. O tipo de roupa aqui que é descrito por João vai se referir a trajes finos, né, que eram muito caros e que eram utilizados aqui naquele tempo, naquela época, apenas pelos governantes, pela alta elite da Roma, ok? Então, as pedras preciosas, elas demonstram toda essa riqueza que está aqui derramada sobre essa meretriz, sobre essa prostituta, a riqueza, o luxo, a ostentação que essa mulher colocava para fora ali. Então, é uma descrição completa de um mundo ímpio, de um mundo que vive em função das suas conquistas, das suas riquezas, de poder, de glória. E veja, irmãos, isso é algo que está dentro de todos nós. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, acabamos nos esquecendo do real motivo pelo qual nós vivemos e estamos a buscar coisas e mais coisas e crescimentos pessoais, materiais, de forma que não que seja errado, né? Não é isso, mas nós substituímos então aquilo que nós deveríamos estar cultivando, que é Deus, a sua palavra, a comunhão com a igreja, por essas coisas, por coisas deste mundo, pelas realizações que este mundo tem a nos dar. E isso nas mais variadas formas. O homem, ele tem essa ânsia, esse desejo, essa busca natural dentro de si, regada pelo pecado, né? De sempre querer mais, de sempre transbordar riqueza, seja ela qual for. O homem, ele tem isso em si. E essa é uma luta, uma guerra que nós precisamos travar diariamente, tá? Nós estamos levantando para trabalhar todos os dias com qual objetivo? Simplesmente para enriquecer ou simplesmente para construir um futuro mais confortável para si, para a nossa família? Ou nós estamos encarando isso como uma dádiva de Deus e como mais uma chance que Deus tem nos dado de viver para Ele, de demonstrar a nossa fidelidade a Ele no nosso ambiente de trabalho, de demonstrar a nossa gratidão a Ele também, por Ele estar nos dando condições de nos sustentarmos a nossa casa. E aquilo que nós vamos ganhar é uma consequência lógica desse esforço, desse trabalho. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso, para que nós não nos deixemos levar por as coisas desse mundo. Porque é automático praticamente, irmãos. Nós vamos vivendo e de repente nós queremos algo e trabalhamos por aquilo, e de repente nós já planejamos uma outra coisa, nós compramos um carro hoje e amanhã nós já queremos trocar por um mais novo, nós compramos uma roupa hoje e amanhã nós vemos uma roupa diferente e queremos ela também, nós compramos um celular novo, amanhã sai um lançamento de um outro celular acima desse que eu comprei, eu já me dá, nossa, eu acho que eu vou vender esse para comprar outro. Isso é natural, é nosso.
Isso faz parte de nós, do homem, do pecado que habita em nós, né? Mas nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos dar vazão ao Espírito, alimentar o Espírito para que ele haja em nós e através de nós, certo? A sexta característica que é apresentada vai dizer que ela segurava um cálice de ouro repleto de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Está ali no versículo 4. Esse cálice aqui, ele surge então para fechar com chave de ouro a descrição dessa mulher. Ela está vestida de forma glamurosa, né, ostentando riquezas, luxo, e ela possui em sua mão um cálice de ouro. O cálice de ouro, ele transmite a ideia de algo desejado, de algo cobiçado pelo homem. Os cálices de ouro aqui na época, eles eram utilizados geralmente para servir o melhor vinho, certo? Mas no caso dessa mulher aqui é diferente. O cálice, ele era de ouro, chamativo, atrativo, algo que visualmente atraía os homens para perto dela. Só que o seu interior, ele continha apenas podridão e devassidão. Então perceba como que as coisas dessa vida, o mundo que nós vivemos, ele se apresenta de maneira muito chamativa, muito atrativa para nós, né? Muito engano da nossa parte, irmãos, pensarmos que aquilo que vem do diabo vai se apresentar de maneira muito feia, muito terrível, algo que nós vemos e temos medo. Não. Ele se faz de anjo de luz, por quê? Justamente para isso, para ser atrativo. O pecado é bom. Se não fosse, ninguém cometeria. Não é verdade? Nós caímos, nós pecamos, porque isso satisfaz a nossa carne. Isso satisfaz quem nós somos, os nossos desejos. Nós temos prazer nessas coisas. Por quê? Porque elas satisfazem. Então, o cálice de ouro aqui é para representar justamente isso. Essa beleza exterior que o mundo nos mostra, nos aparenta, né, que nos entrega, mas que dentro o seu conteúdo é podre, está contaminado, está estragado, e tudo aquilo que nós ingerimos de dentro deste cálice serve para a nossa própria destruição, para a nossa morte. Então o cálice é de ouro, mas o seu interior é podre. Então aqui nós percebemos que todo esse modo de vida prazeroso que o mundo oferece aos homens é, na verdade, um modo de vida mundano, depravado de viver. Um modo de vida que afronta a Deus, certo? A sétima característica, que está no versículo 5, vai dizer que tinha em sua testa a seguinte inscrição: Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e abominações da terra. Aqui João, então, ele vai registrar, irmãos, o nome dessa mulher, né? Ele escreve aqui que esse nome estava em sua testa. Essa descrição, essa referência, no caso, ela combina bastante com o costume da época, de que as prostitutas ali do Império Romano, elas usavam um tipo de uma faixa ao redor da sua testa, sua cabeça amarrada, escrito o seu nome, né, o seu próprio nome, como uma maneira de exibir talvez a sua própria desonra ali. E aqui ela é representada dessa forma. O nome dessa meretriz era Babilônia. Então essa Babilônia, ela não é literalmente uma cidade histórica, né, ou qualquer outra cidade específica do mundo, e muito menos uma cidade futura que será reconstruída, né, para ser destruída depois. Esse nome aqui, ele é uma referência direta a tudo aquilo que a Babilônia simboliza, certo? Desde a sua fundação, né, até ela se tornar o maior império do mundo nos dias lá de Nabucodonosor. Babilônia, ainda como Babel, por exemplo, ela foi edificada puramente nas bases do pecado. A própria Torre de Babel, ela era um símbolo da imensa loucura do homem contra Deus, né? O próprio propósito da torre ali era para eternizar simplesmente o nome dos habitantes daquele lugar.
Segundo um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, eles tinham para si, os habitantes ali de Babel, que estavam construindo aquela torre, que caso ocorresse novamente um dilúvio, eles poderiam então subir até essa torre para chegar até Deus e se vingar do próprio Deus, por ele estar trazendo destruição novamente. Então a Babilônia é o berço do paganismo, é o berço da falsa religião, da prostituição, da busca pelo prazer e da perseguição também contra a igreja e contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. As influências do mundo dessa cidade corrompida aqui, elas estavam entrando até mesmo dentro das comunidades cristãs, né, onde alguns membros eles cediam às pressões, eles acabavam fazendo concessões, aceitando a idolatria e a imoralidade no meio deles. Nós vimos isso lá no início do Apocalipse, quando nós falamos sobre as igrejas, nós lemos ali as cartas para as 7 igrejas, nós vemos isso acontecendo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 também o apóstolo Paulo vai citar sobre isso também. Então hoje em dia, irmãos, a cidade ela já não existe mais, fisicamente falando, geograficamente falando. Porém, onde quer que esteja a busca humana pelo prazer, seja em vícios, em prostituições, luxúria, ganância, enfim, onde estiver essas coisas, ali estará a Babilônia, certo? Uma oitava característica que se apresenta ali no versículo 6 é de que ela estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. É interessante nós vermos aqui, irmãos, que o próprio apóstolo João, ele ficou impressionado, ele ficou espantado com a visão que ele teve, né? Imagine você, a cena que João estava vendo, uma mulher vestida de forma sensual, né, com vestes finas e adornada por pedras preciosas, com uma identificação na testa de prostituta, montada em uma besta, segurando um cálice de ouro, transbordando abominações e sendo embriagada pelo sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Não é uma imagem muito bonita de se ver, não é uma imagem muito legal de se enxergar, né? E ao mesmo tempo em que a Babilônia ela oferece aos homens todo o prazer deste mundo, ela também derrama o sangue dos seguidores de Cristo, né? Isso significa então que a busca pelo prazer humano, ela sempre resulta em perseguição à igreja, porque a igreja verdadeira, ela sempre irá se opor ao estilo de vida mundano e corrompido apresentado por essa grande Babilônia, por Satanás. Então, resumindo, irmãos, a grande Babilônia, ela vai representar todo o sistema mundano que se opõe à igreja de Cristo. É a falsa igreja que conduz o homem ao prazer. É o mundo como centro da sedução do maligno. É a meretriz que sempre será o oposto da noiva, ok? Então nós não precisamos olhar para a grande Babilônia como uma cidade literal, física hoje nos nossos dias, mas enxergar a grande Babilônia como tudo aquilo, como a terra que apresenta as coisas de Satanás, a terra que oferece os prazeres que este mundo tem a oferecer, que são opostos àquilo o que a Nova Jerusalém tem a oferecer para nós, ok? Então, onde houver essa busca pelo prazer a qualquer custo, onde houver a perseguição dos servos de Deus, onde houver o sangue dos mártires sendo derramado, ali estará a meretriz com toda a sua sedução, ali estará a grande Babilônia com o seu cálice de devassidão. No versículo 14 nós vemos como que esse sistema maligno, ele juntará forças para guerrear contra o Cordeiro, mas ali diz que eles serão definitivamente derrotados, né? Simplesmente por quê? Porque Cristo os vencerá, o Cordeiro vencerá e fará vencer junto com ele
todos os seus, todos os eleitos, certo? E o próprio anjo informa isso aí para João, que a vitória de Cristo e da sua igreja já está decretada. Amém? No versículo 16, ainda do capítulo 17, o anjo diz a João algo um tanto quanto curioso aí. Ele vai começar a informar a queda da grande Babilônia. E o que é curioso é o modo como isso acontece. O anjo diz a João que a besta, junto de seus governantes, odiará a prostituta. Mas até agora eles estavam trabalhando juntos, né? Como que agora ele está odiando, né? O texto vai dizer que eles comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Então aqui nós vemos, irmãos, que os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles destroem uns aos outros simplesmente para cumprir os propósitos soberanos do próprio Deus. Está dizendo lá no versículo 17, olha o que diz o versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus incutiu no coração deles, ou seja, Deus colocou, fez penetrar no coração deles, que se cumprisse o seu próprio propósito. Então nós vemos tudo isso acontecendo, essas questões, essas situações, e outro costume que nós temos é de nos esquecermos que é Deus que está por trás disso tudo. Não fazendo propriamente, ali, né, diretamente ali, fazendo mal para as pessoas. Não, porque quem está fazendo mal é Satanás, os seus agentes. Mas Deus está vendo, Deus está limitando as ações do mal sobre a vida do homem, sobre a vida dos seus. Deus não, em momento algum, Deus se esquece de olhar. Em momento algum, Deus permite que Satanás se solte das suas correntes e saia fazendo aí algazarra pelo mundo. Deus está controlando para que tudo termine como foi estabelecido em seus propósitos. Certo? Então o que nós podemos entender aqui nessa visão, irmãos, é que a busca pelo prazer terreno, a sedução que o mundo oferece, ela é autodestrutiva. No final, o homem, ele acaba se desiludindo com os seus próprios prazeres, entendendo que os prazeres do mundo, eles são passageiros, né? Os homens, eles se frustram, porque eles percebem que tudo que eles buscaram no decorrer de toda a sua vida, né, os levaram à destruição. É nessa hora aqui que já não adiantará mais arrependimento, não adiantará mais lamentação. Será tarde, porque o juízo de Deus já haverá chegado até eles. Então, irmãos, quantos de nós já experimentamos isso, ou já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que têm de tudo? Todas as posses que um ser humano pode ter, essa pessoa tem. Riquezas, grandes negócios, enfim, tudo que este mundo pode oferecer a uma pessoa, essa pessoa tem. Mas essa pessoa, em um breve testemunho, às vezes em uma breve conversa despretensiosa, deixa escapar que falta alguma coisa, que está vazio, que quando deita para dormir não tem paz. É muito comum nós ouvirmos isso. E isso porque existe uma frase que ela se tornou até um clichê, né, mas ela é muito real, de que existe um espaço no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Então, por mais que nós tentamos preencher esse espaço com tudo que o mundo nos entrega, nós continuaremos vazios. E aí nós vemos que essa busca pelo prazer, ela é autodestrutiva. Quantas pessoas da alta sociedade, pessoas ricas, milionárias, que nós ouvimos falar que se mataram no meio dessa busca desenfreada, dessa ânsia por adquirir coisas, por crescer profissionalmente, financeiramente.
Essas pessoas se encontram em um determinado momento das suas vidas, em um modo de viver tão frenético, tão louco, tão distante de Deus, que essas pessoas adoecem de uma forma tão grave que desejam a morte. Adoecem em seu espírito, eu falo, nem sempre fisicamente falando. E elas desejam a morte. Muitas das vezes elas concretizam, a sua própria morte. Os prazeres do mundo são autodestrutivos. Guarde isso na sua mente. Tudo que o mundo tem a oferecer, ele oferece para destruir o homem, para fazer com que o homem seja levado à sua própria destruição. No capítulo 18, nós temos uma descrição detalhada da queda da Babilônia. Ao todo são 7 mensagens aí de julgamento contra a Babilônia. Primeiro, há 3 mensagens de condenação que são proferidas por anjos, que vão estar ali entre o capítulo 17, dos versículos 7 ao 18, e o capítulo 18, entre 1 ao 8, vai estar falando sobre essa condenação que é proferida por anjos. Depois, existe 3 lamentos por parte dos homens que admiravam e que estavam comprometidos com a grande Babilônia, com essa meretriz, que está entre os versículos 9 e 19 do capítulo 18. E por último, existe um aviso final e definitivo sobre a queda permanente dessa grande Babilônia, que está entre os versículos 21 e 24 do capítulo 18. Nós não vamos detalhar muito, porque está falando mais sobre realmente a queda, o final, a condenação da grande Babilônia, que em muito se parece com tudo que nós já vimos aqui a respeito da condenação. Essa descrição particularmente, irmãos, ela está ligada aos momentos finais deste mundo mesmo. É nesse momento aqui que a Nova Jerusalém é destruída. Enquanto a Babilônia cai, a Nova Jerusalém se levanta em glória. Enquanto a prostituta ela é despida e desonrada, a noiva do Cordeiro ela aparece com todo o seu esplendor. Enquanto a falsa igreja ela está sendo condenada, a verdadeira igreja ela está sendo justificada diante de Deus. E para finalizar, eu queria destacar apenas o versículo 4 aí do capítulo 18, que vai dizer assim: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Esse versículo aqui, irmãos, é um convite à santidade. É um aviso para que nós não caiamos nas armadilhas da sedução deste mundo. Aqui é feito um alerta a nós, ao povo de Deus, de que a grande Babilônia ela está empenhada em tentar destruir a pureza dos santos, em tentar cegar aqueles que ainda não enxergaram a Cristo. Nessas breves palavras aqui, nós somos aconselhados a não nos conformarmos com este mundo, com os prazeres deste mundo, assim como o apóstolo Paulo vai citar lá em Romanos 12. E para finalizar, eu gostaria de deixar alguns questionamentos para nos fazer pensar diante disso tudo que nós vimos aqui. Será que nós não estamos comprando os nossos terrenos nas terras da Babilônia? Será que nós não estamos construindo as nossas casas nas terras da Babilônia? Será que nós não estamos tentando nos estabelecer e crescer com os recursos que nós adquirimos nas terras da Babilônia? Será que nós estamos nos portando como a noiva do Cordeiro, ou nós estamos sendo seduzidos pela prostituta? Então pergunte-se a você mesmo: eu sou um cidadão da grande Babilônia, ou eu sou um cidadão da Nova Jerusalém? Isso é algo que precisa nos fazer pensar, irmãos, e meditar, refletir, porque isso aqui tem a ver com o nosso modo de viver, Porque em palavras nós podemos falar: não, eu sou crente, eu vivo para Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou à igreja, eu exerço cargos, ministérios, enfim, eu estou lá, eu sou salvo.
mas o nosso modo de viver, ele é completamente oposto ao que nós estamos falando. Ser crente aos domingos é cômodo. O difícil é ser crente dentro das nossas casas, na intimidade do nosso quarto. Será que nós temos pegado a nossa Bíblia para ler, para nos aprofundarmos, para orarmos? Será que nós temos orado a Deus? Será que nós temos tido um estilo de vida que seja digno de um cidadão da Nova Jerusalém? É modo de viver, é forma de viver que vale, que conta. Não é padrão de vida, no sentido externo, aquilo que nós mostramos para os outros, aquilo que nós acumulamos para nós. É o que nós somos interiormente, é o que nós somos por dentro. É isso que define a nossa estadia eterna. É isso que define se nós seremos cidadãos dos céus ou não. Não se apegue, irmãos, simplesmente ao que você recebe nos cultos. Nós não podemos ser crentes só de culto. Nós não podemos pegar as nossas Bíblias apenas no dia de ir para o culto, na hora de ir para o culto. Porque aí nós estaremos vivendo uma vida cristã de fachada. Não é suficiente, irmãos, para ninguém. Ninguém aqui come uma vez por semana. Alguém se alimenta uma vez por semana? Alguém bebe água apenas uma vez na semana? Não. Nós precisamos de alimento todos os dias para estarmos vivos. Encare a Bíblia como seu alimento espiritual. O seu momento ali de devocional como seu alimento espiritual. É neste momento que nós somos fortalecidos por Deus. É neste momento que nós recebemos os nutrientes necessários para termos uma vida digna de um cidadão da Nova Jerusalém. Amém? Então esse é o nosso estudo de hoje, tá? E semana que vem nós falaremos sobre as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro. Se você puder ler o capítulo 19, então, aí do Apocalipse, semana que vem nós falaremos sobre isso. Ok?